página de número 39 do livro, desculpa, 40, não é 39 não, 40, página número 40 do livro. Antes que nós possamos ler aqui, eu quero falar sobre o que nós vamos falar hoje, se der certo, né? Se der tempo. A gente vai falar sobre revelação e inspiração, o que é uma coisa e o que é outra. Nós vamos tentar falar também sobre as duas propriedades da Bíblia. Lembra que as 4 funções da Bíblia são... Isso, acertaram, olha só, coisa boa. Vamos lá, Varão, que a gente extraiu isso de 2 Timóteo 3, 16 e 17, não foi? Então, ela tem 4 funções, que é pedagógica, diagnóstica, terapêutica e prática. É isso aí. E aqui a gente vai falar de 2 propriedades da Bíblia, ou seja, 2 coisas são próprias da Bíblia, tá certo? O que são essas 2 propriedades? A Bíblia não contém erros doutrinários e ela não tem falhas nas suas profecias, predições, suas falas. Não há falha. Então a gente fala que ela é inerrante e é infalível. Essas são as 2 propriedades da Bíblia. Ela é inerrante, isso quer dizer que ela não contém erros doutrinários. A Bíblia nós já vimos que é um milagre, porque são 40 pessoas, no mínimo, escrevendo, né, que não se conheceram, níveis culturais diferentes, em línguas diferentes, em culturas diferentes, em épocas diferentes. Ele está falando de espaço aqui de 1500 anos entre um escritor e outro, ou o primeiro e o último, melhor dizendo, e não conter erros, irmãos, de doutrina, de ensinamento. Como que pode isso? Então, a Bíblia é um milagre, ela não contém erros doutrinários. Nós vamos até ver que existe um erro de copista, é uma coisinha que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, talvez nem hoje a gente veja, mas erro de doutrina não. A Bíblia ela é harmônica, não há contradições de ensino na Bíblia. Quando a gente olha assim, fala, rapaz, aqui me parece que contradiz tal passagem ou tal livro, mas não é porque nos falta informação, nos falta entendimento. A interpretação está errada em alguma coisa, a gente precisa descobrir, né, onde está o erro, porque ela não contém erro de ensino, não tem conflitos de ensino. O que a Bíblia ensina de Gênesis e Apocalipse é harmônico, né? A gente só precisa entender, então, aí quando a gente chama de paradoxos ou aparentes contradições, aí a gente tem que buscar a informação correta. E hermenêutica, quem fez não deve lembrar do que eu estou falando, né? Nossa, aqui parece que isso aqui fala uma coisa e aqui fala outra coisa e a passagem é a mesma. O que está acontecendo? Aí a gente vai buscar a explicação. Às vezes a cultura, a gente tem informação da cultura, a gente, é por causa disso aqui. A gente tem uma informação da geografia, falou, é por causa da questão geográfica, né? Então, por exemplo, quando Josué, capítulo número 10, verso número 12, está escrito que o Sol e a Lua pararam. Fala, opa, tem um erro aí. A gente sabe que não é Sol e Lua que fica girando em torno da Terra. Não, isso aí qualquer menino de 5º ano sabe, hoje em dia, né? 5º ano, 4º ano, 5º ano já sabe do movimento de rotação e translação, Via Láctea, isso aí já é coisa bem tranquila. Então há erro, então a Bíblia está ensinando alguma coisa errada, tem lá uma informação errada, a ciência então vai provar que a Bíblia está errada porque não é o Sol e a Lua que fica girando em torno da Terra? Não, você precisa entender que a Bíblia não tem uma linguagem que a gente chama de científica, não tem essa proposta, ela não foi escrita com a proposta de ter uma linguagem, expressões da ciência, mesmo que nem existia a ciência, né, como hoje naquela época. A Bíblia ela foi escrita com a linguagem, nesse caso, fenomenológica. Vou repetir de novo, porque é bonitinho essa palavra, né? É uma linguagem fenomenológica, ou seja, a observação dos fenômenos, pela observação. Eles olhavam, até hoje, quem olha para o céu, vê aqui, no leste, né? 6 horas da manhã, o sol nascendo, não é isso? Aí ele vai fazer esse movimento aqui, movimento assim, tal. Meio-dia ele está aqui em cima, né? Aí ele vai, 6 horas da tarde ele está subindo lá no outro horizonte. Aí aparece a lua aqui, 6 horas. Ela vai também e tal. E 6 da manhã ela vai para o outro horizonte. Qual que é a ideia? Sol e a Lua estão girando em torno da Terra. Pela observação, não a lógica? Né? Então
Não, é o que eles observavam. O Sol e a Lua pararam. Porque na cabeça deles, eles giravam em torno da Terra. Mas o que parou? Foi a Terra. Deus parou a Terra. Aí erros? Não. Eles só estavam descrevendo. E a Bíblia é honesta, inclusive. Porque ao longo do tempo isso não foi alterado, né? Conforme o conhecimento. Não, é mantido lá. Porque o registro bíblico, ele é inalterável. Ele é fiel. Foi escrito. Inclusive os autores dos livros, aqueles que escreveram, deixaram seus próprios erros, seus próprios pecados. Quem é que escreve um livro ao seu respeito ou coloca a sua história e vai colocar aos podres? Né? Então a Bíblia, ela é honesta. A Bíblia, ela não contém erros de ensinamento, mas tem esses detalhes que se nós não entendermos, aí a gente, ou essas pessoas são desonestas, elas vão pegar essas passagens e vão falar, olha, não, por exemplo, a ciência até hoje, um cientista, pode pegar um cientista, ele fala assim, ó, o Sol nasce no leste. Aí eu pergunto, calma aí, pega isso ao pé da letra, o Sol nasce? Dá para a gente considerar isso literalmente? Não dá, o Sol não nasce. E aí o que acontece? É uma linguagem que é usada figuradamente, não é? Não tem problema não. Está perdoada, vai não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, amado, a Bíblia não contém erros, isso a gente diz que ela é inerrante. A Bíblia não contém falhas nas profecias, e olha que tem profecias que se estendem para séculos ou milênios, né? Então são profecias exatas, o que ia acontecer, onde ia acontecer, quando ia acontecer. Vou dar 2 exemplos entre dezenas ou centenas que tem na Bíblia, sem exagero, é isso mesmo, centenas de profecias. Vou pegar só 2 aqui que vem na memória agora muito prontamente. O primeiro é o primeiro que tem da profecia lá de Gênesis 3 e 15, que da semente da mulher nasceria esmagaria a cabeça da serpente. Fala de Jesus, mas isso é muito vago, velho. Tá bom? A gente pega o Salmo, por exemplo. O Salmo me parece que é o 22. Salmo 22, me parece. Vamos ver lá. Entre outros salmos, né? Tem vários salmos. E a gente chama de salmo messiânico, né? Olha só. Salmo messiânico. Salmo 22. Olha que coisa interessante. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego, porém tu és santo que habita entre os louvores de Israel. E vai falando, lá no verso de número 16, ó, coisa interessante. Pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Olha, irmãos, né? Vocês estão lembrando de alguma passagem, lógico, não estão? Não é Jesus sendo crucificado? Só que a gente está falando aqui, ó, de 1000 anos antes de Jesus, né? Detalhes da cena da crucificação. Detalhes como, o Salmo vai dizer assim, eles olham para mim e balançam a cabeça, dizendo assim, ele curou a si mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo, curaste tantas pessoas. Olha só, irmão. Então ele vai descrevendo detalhes da cena da crucificação. Então foi de 1000 anos antes. Aí um salmo de Davi, né, ele diz assim, o meu amigo íntimo, a quem eu tanto amava, nós íamos juntos à casa de Deus, ele me traiu, levantou contra mim o calcanhar. De quem que Davi está falando? Do seu amigo, conselheiro chamado Aitofel. Mas isso é um salmo profético. E de quem está falando? Do Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Eu estou pegando só alguns salmos aqui. A gente poderia pegar centenas, sem exagero, de profecias que são exatas, que não erram o alvo, que não é um negócio vago, não, o negócio é claro. O Isaías, por exemplo, o livro de Isaías, que foi escrito 700 anos mais ou menos antes de Cristo, vai falar de toda a cena também, no capítulo 53, por exemplo, né? 52, 53 de Isaías, sobre Jesus e os detalhes da crucificação de Jesus. O Isaías vai falar que haveria um rei
que o nome dele seria Ciro, e ele libertaria, né, o povo de Deus. Isso aconteceu 100 anos depois, um pouco mais de 100 anos depois. Deu o nome da pessoa, irmão. Não era um nome comum. Ah, vai ser o José. Se falar isso lá no Nordeste, vai ser o José, vai ser a Maria, aí fica fácil, né? Difícil errar numa profecia dessa, né? Agora, irmãos, a gente percebe que a Bíblia é infalível, ela não falha. O que Jesus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 24, verso 35? 24 e 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Passarão os céus e a terra, não é isso? As minhas palavras não vão passar. Então, não vai passar, não tem como, é impossível. A gente vê aqui em Números, acho que é 19, né? Deixa eu ver aqui. Números, rapaz, e agora, hein? Números. Vou ter que achar esse texto, não é possível? Vocês vão lembrar, se eu não achar aqui, eu vou recitá-lo, tá? Que eu lembro dele, decora. É que eu queria pegar a referência. Pai, mas é Números. Não, tem que achar esse trem aqui. Calma aí que a gente acha, tá? Mas é Números. O livro de Números. Deus disse assim: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não cumpriria? Diria eu e não faria? Não tem? Vocês lembram desse texto? Tem Números, né? Me fugiu agora da memória. Números 23. 23, 19. Eu estava com 19 na cabeça, mas é 23, 19. É isso aí mesmo, né, lá? Tá vendo? Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, falaria e não confirmaria. Olha que coisa interessante. Tem um texto de Josué. Irmãos, eu só estou pegando aqui o que está vindo na minha cabeça agora. Como diz o pentecostal, quentinho, né? Fresco, o bolo que está descendo do céu. O manazinho que está descendo agora, o pão quente. Está vindo agora. Só esses que estão vindo agora aqui, sem... né? Josué. É livro de Josué. Eu também quero saber onde é, mas é livro de Josué. Não está tão fresco assim, então, né, André? Mas é a passagem onde eles estavam, o povo de Israel, entrando na terra prometida. Deixa eu ver, eu acho que é o 14, né? Se não for aqui também, eu recito ele, tá? Para vocês. Onde Josué e Caleb estavam entrando na terra prometida junto com o povo. E ele disse: olha, de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, nada falhou, tudo se cumpriu. É o 21, irmãos, capítulo de número 21 e 45. 21 e 45. Eu fui lá no 14 porque há uma fala aqui do Josué, né? Dizendo que ele era... É a mesma ocasião, ele está entrando na terra prometida e diz: ó, minha força é igual, meu vigor é igual. Hoje eu tinha a idade de 40 anos, né? Quando Moisés, o servo do Senhor, ele me chamou e tal. Esse é o 14. Mas o que eu quero aqui é o 21 e 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, a própria Bíblia, ela e os personagens vão ratificando, vão confirmando que a Bíblia é infalível. A história nos mostra. E quando traz as profecias de Jesus, por exemplo, no capítulo 24 de Mateus, Jesus disse: olha, falaram do templo lá, o templo muito bonito e tal, foi construído por Herodes, né? Ele disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu, sabe quantos anos depois? Em torno aí de 40 anos, aproximadamente. No ano 70, o general Tito, o general lá do Império Romano, veio para Jerusalém, invadiu Jerusalém, pôs a fogo em Jerusalém e acabou com aquelas pedras lá, e acabou com aquele templo. Todas as pedras, todo aquele templo, ele foi derrubado. Olha que coisa. Só que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Como os romanos, eles sabiam que tinha muito ouro dentro do templo de Jerusalém e foi colocado a fogo, então o ouro se derreteu e não é que se perdeu, ficou ali sobre aquele monturo, né? Como fala? Entulho, não é? Entulho, né? Monturo de pedras lá.
O que os soldados estavam procurando? O ouro. O que eles fizeram? Vamos tirar pedra sobre pedra aqui para a gente achar esse ouro. Não ficou pedra sobre pedra. E o capítulo 24 vai falando de muitas profecias que vêm se cumprindo ao longo da história. Nação contra nação, reino contra reino, uma constante de terremotos, todo esse cenário, peste, né? Não é porque tem coronavírus agora, é porque a gente vê os séculos se passando e quantas enfermidades, quantas doenças que têm assolado a humanidade. Então, pestes, terremoto, grande violência, esfriamento do amor, grande apostasia, abandono da fé de uma maneira muito volumosa. Irmãos, tudo isso tem se cumprido ao longo da história. Nós estamos falando de milhares e milhares de anos atrás, do Antigo Testamento, nós estamos falando de 2000 anos para cá do Novo Testamento. E mais ainda coisas que hão de acontecer, que a Bíblia fala. Então a Bíblia é infalível, não há falha, irmãos, nas profecias bíblicas. É fantástico isso, né? Fantástico. Duas propriedades da Bíblia, ela é inerrante e ela é infalível. Se não tiver nenhuma pergunta a respeito disso, a gente segue aqui. Só você falando assim da ser infalível, da maneira que ela não se contradiz, Isso. né? Quantos livros de cada Bíblia foram começados a ser encontrados? Eles foram por partes, por exemplo, Mateus encontrado todo o livro de Mateus, ou foram por partes? Porque aí parece que como um quebra-cabeça. Poderia ter achado Mateus hoje, daqui 10 anos achou Isaías. Depois, como que eles pegaram aquela parte e a gente vê que é continuação? Isso, bora lá. Primeiro, a gente ainda vai entrar nessa parte de a formação da Bíblia, os materiais, tudo isso aí, né? Vai ter uma aula, eu acho que vai ter uma aula só para esses detalhes mais específicos, mas bora aqui adiantar só para não deixar sem resposta nenhuma. O Antigo Testamento, aí a gente vai ver como era escrito, irmãos, era um cuidado muito grande. Só para vocês terem uma noção, isso eu vou trazer depois de uma forma mais organizada, né, para vocês entenderem melhor, mais didática. Só para você ter noção, o escriba era o cara que fazia as cópias dos manuscritos. Os manuscritos, então, por exemplo, tem lá o profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías. Era um rolo mesmo, pergaminho. Eu vou dar essas imagens tudo para vocês, tá? Era um rolo mesmo, pergaminho. Vocês já viram, né, o pergaminho, né? Você abre assim e tal, né? Duas pontas de madeira, né? E aí enrola. Aí você desenrola. O pergaminho se abre, né? E aí o que acontece? Tinha lá, então cada livro era um rolo, você imagina. Né? Hoje não tem como, vai carregar 66 rolos nas costas. E vários não, então era um rolo só. Quando a gente pega Mateus capítulo número 4, a gente vê que Jesus entrou no templo, no dia de sábado, e deram para ele um rolo de Isaías. É o que diz o texto, né? Então, um rolo de Isaías, é isso que eles tinham. Cada livro era um rolo que tinha, de um pergaminho, né? Ou de pele de cabra de animal, ou de papel mesmo. Então, tudo isso a gente vai ver essa formação toda. Então, o escriba, ele estava lá fazendo a cópia, porque precisava ser preservado. O papel, o papiro, isso se desfazia muito rápido, né? Ia se deteriorando no tempo. Depois começaram a fazer em peles de cabra e carneiro, já tinha uma duração maior, mas também é pele, então ia se desfazendo com o tempo. Normal, né? Ia se deteriorando com a ação do tempo. Então, para não se perder, eles faziam cópias. E esses homens eram chamados de copistas, que eram os escribas. De tanto que eles faziam a cópia, eles se tornaram os maiores conhecedores dos textos bíblicos. Porque era eles que tinham contato, né? Então, tanto é que se tornaram os escribas como os doutores da lei. Né? Porque Jesus aparece, os fariseus e os escribas. E os escribas eram os homens entendidos da lei, porque eram eles que faziam as cópias. Então, eles faziam as cópias, pegavam lá o que o Isaías escreveu, o original. Aí fazia a cópia. Tinha uma equipe para contar letra por letra. Se desse uma divergência, o original aqui tem 5.000 letras, por exemplo. Letra, irmão. Não estou falando de frase, não. Eles contavam letra por letra, caractere por caractere. Aqui tem 5.000. Nossa, aqui deu 499. Não, deu 4.900. Ou seja, faltou uma. Isso aqui destrói. Põe fogo. Acaba com isso aqui. Vai fazer outra do começo. Só para você ver o zelo. Não tinha borrachinha, não tinha branquinho, não. Ó, só os fortes vão saber o que eu vou falar agora. Você estava lá aqui, ó. Como é que é? Ih, foi errado.
Aí pega outra folhinha. São vários dias. Eu fiz curso de datilografia. Né? Eu falei só os fortes vão entender. Dá pra fazer clínico, né? Olha pra você ver que eu sei. Eu me lembro mesmo de todo o processo. Então você pegava a folha e destruía, não é isso? Não tinha negócio de. Né? Então, assim, aqui, irmão, muito mais. Você era destruído. Quando o escriba estava fazendo a cópia, aí aparecia o nome Yahvé, Jeová, Senhor Deus. Ele parava ali antes de escrever, ele ia, se banhava todo, trocava a roupa e escrevia Yahvé. Uma palavra, outra palavra. Se aparecesse de novo, o mesmo ritual. Era algo assim muito minucioso, era uma reverência muito grande, um cuidado muito grande. Então, irmãos, a Bíblia ela teve um cuidado absurdo, Antigo e Novo Testamento, teve um cuidado muito grande para que não houvesse, não há erros na Bíblia, né? Aí o que acontece? O Antigo Testamento foi sendo formado pelos judeus, então tinha os rolos. Essa organização que faz do jeito que está aqui é a igreja, depois de Cristo. Então houve, né, a igreja, os líderes, eles foram organizando. E aí o que acontece? A gente vai ver qual era o processo também. Não é hoje que eu vou mostrar isso. O processo que era para considerar. Por que esse livro aqui ele é considerado inspirado? É o que a gente vai falar agora, sobre inspiração. Mas como que os pais da igreja, que a gente chama, os líderes da época da igreja, eles decidiam se aquele livro ele era ou não inspirado. E a gente vai chegar lá, tá? Mas o que eu quero dizer é que houve, assim, uma preocupação muito grande e houve, de fato, critérios que foram colocados. Né? Tanto é que há muitos livros aí, escritos naquela mesma época. Né? A gente pega a Bíblia Católica, tem livros lá que são a mais dos que tem aqui. São livros históricos. Macabeus, por exemplo, 1º, 2º, 3º, 4º Macabeus, está na Bíblia Católica. Esses livros relatam o fato histórico da época dos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Houve 400 anos, a gente chama de silêncio de Deus, ou seja, não teve revelação escrita. Então foi esse tempo onde teve lá o império de Roma, né? E aí surgiu esse homem chamado Judas Macabeu, que foi um grande líder, que quis lá ser um revolucionário e tal. Então conta a história dele. Então é fato histórico, esse livro é fato histórico. Mas ele não é considerado inspirado. Por quê? Aí a gente vai depois responder isso. Vou tentar responder, né? Então assim, aí o Novo Testamento, aí já teve a igreja que teve todo esse critério. Aí por que decidiram colocar esse livro e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro? Acho que foi essa a sua pergunta, né? Não, li a ordem da montagem mesmo. Porque eu perguntei, hoje a gente vê os historiadores tentando montar a estrutura de um dinossauro. Eles encontram um pedaço de osso e acham que é daquele lugar. 10 anos que passam, não era nem desse dinossauro, era de outro. Isso, E a Bíblia, como foi? Eles tinham todo o acesso de Mateus, então deixa Mateus aqui, quando todos os livros, aí só colocou na ordem. Minha preocupação é se Mateus estava fragmentado, se os outros estavam... Não, todos eles eram inteiros. Não. Esses fragmentos, eles são achados depois de muito tempo da nossa era. Como, por exemplo, a gente vai ver os chamados achados ou os escritos de Qumran. Qumran é uma caverna aqui no Oriente Médio, né? E lá foram achados rolos, acho que... rapaz, eu não vou saber agora, 1948, por aí, 1948 agora. Os arqueólogos acharam lá, né, num vaso, esses rolos bem preservados. E aí, quando compararam isso aqui, ó, milhares não, 1000 e tantos anos, esse rolo, quando fizeram a datação dele, né, 1000 e tantos anos. Aí pegaram a nossa Bíblia e os rolos que tem. Eu vou trazer quantos rolos tem no mundo, nos museus do mundo. Os rolos que a gente chama são esses manuscritos, ou seja, que era escrito à mão mesmo, né? Tem assim milhares e milhares espalhados pelo mundo. Não há contradição entre eles escritos, irmão. Olha só, achados em épocas diferentes, em locais diferentes, mas eles são harmônicos. E essas pessoas não tiveram contato uma com a outra. Vocês percebem? Né? A Bíblia ela é harmônica, ela é perfeita, ela é inerrante, ela é infalível, ela é um milagre. É um milagre, porque isso é uma das evidências, inclusive, da inspiração da Bíblia. Ela é indestrutível ao longo do tempo.
Teve épocas e nações que tentaram destruir a Bíblia literalmente, perseguir os cristãos, tentaram acabar com a Bíblia, irmão. Não conseguiram. É Deus preservando esse livro, né? Então assim, mas a gente vai chegar nos detalhes, eu acho que você vai falar, nossa, olha, né? Os detalhes assim. Só de saber que está completo. Já é, esses fragmentos já são para cá, entendeu? Fragmentos são pedaços, né? Fragmento a gente fala, não é o rolo todo, não é o livro todo, são fragmentos. Aí quando você pega aquele trecho deteriorado, você vai comparar no trecho aqui, é igual aos originais que a gente está falando. Você fala, nossa, de fato, olha só, o que nós temos hoje na Bíblia, a Bíblia que nós temos hoje, ela é confiável, né? Que essa é a pergunta, quem garante que o que está escrito aqui não foi adulterado, alguém não mudou, não colocou outras palavras, daquilo que Pedro escreveu, do que Paulo escreveu, quem é que garante? Aí nós temos todos esses documentos, a gente chama de documentos históricos, todos eles nós temos aí. A gente pega, compara e fala, rapaz, é impressionante, né? A gente que tem na mão é algo confiável mesmo, fato, embora quando a gente traduz para a língua portuguesa ou para qualquer outra língua, tem as limitações. Aí você pega os originais e vai estudar os originais, aí você tem uma percepção melhor, porque as línguas, Deus escolheu as duas línguas mais ricas da humanidade para escrever a Bíblia, o aramaico, o hebraico e o grego. E todas as outras línguas, elas são muito pobres em comparação com os termos que essas duas línguas trazem, a ideia, o conceito que traz. O grego e o hebraico é muito rico nos conceitos. São línguas assim que elas são incomparáveis, elas trazem conceitos assim nas suas palavras, nos seus termos, que para você traduzir você tem que usar às vezes uma palavra, você tem que usar duas, três, e mesmo assim não é exatamente aquilo, porque não tem, só para vocês entenderem, a gente pega a nossa língua portuguesa, que ela é muito rica, viu, irmão? Nossa língua portuguesa é uma das línguas mais ricas e complexas que nós temos na atualidade, no mundo das línguas faladas. Sim, não é fácil, não. A língua portuguesa não é fácil, né? Se comparar o inglês, por exemplo, ao francês, ao espanhol, que são as três línguas mais faladas do mundo. Então a nossa língua ela é complexa. E mesmo assim, quando a gente vai pegar o português, ainda o português é muito limitado para extrair os conceitos da língua grega, por exemplo. Olha só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a gente tem aqui manga. Se eu falar assim, manga, a palavra manga, ela pode falar de uma fruta, de uma manga de camisa, né? Então a mesma palavra pode ter um duplo sentido, um triplo sentido, depende do emprego que ela colocar no contexto, né? Até tá mangando deu, e outras palavras mais. O grego, por exemplo, tem uma palavra específica para cada coisa, não tem essa questão de uma palavra genérica, né? Então a gente percebe lá palavras, ruios, vou mostrar aqui. Ruios, vou mostrar. Ruios, essa palavra aqui, ó. Ruios. Isso aqui se traduz por filho. Está aqui na língua grega. Aqui no Novo Testamento tem ruios, teknon e nepsios. É isso. Ruios, nepsios e teknon. Essas três palavras, traduzidas para o português, só pode dar uma tradução: filho. Você pega ruios, filho. Teknon, filho. Nepsios, filho. A tradução em português das três é filho. A língua portuguesa não tem outro recurso, outra palavra para traduzir do que elas são. Por quê? Eu vou começar pelo teknon. Teknon diz respeito do filho quando é pequenininho, né? Toy, brinquedo, criança, né? Então, teknon, filho, criança, pequeno, aquele que brinca, aquele que é imaturo, aquele que não tem a consciência madura. Nepsios já é um filho adulto, porém não maduro o suficiente para receber a herança do pai. Ruios é o filho maduro, é o filho pronto, que pode assumir as responsabilidades que o pai deixa para ele. Jesus é o Jesus Christon, Ruios Theon. Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas é o filho maduro. Então, em relação a Jesus, por exemplo, nunca é usado teknon ou nepsios. Percebe, amados? Como é rico, né? Então, quando a gente estuda a Bíblia é uma fonte incomparável de riqueza, seja ela cultural, literária, histórica. Irmãos, aqui
Esse livro que nós temos aqui, não existe nenhuma literatura no mundo, em toda a história da humanidade, que chegue perto disso aqui, de toda essa riqueza que tem. A gente vai ver isso mais para frente, quando eu pegar os escritos, por exemplo, de Platão, a Ilíada, que é um escrito de Homero, né? Então, na literatura, isso aqui mundial, são os escritos assim, os mais fantásticos que tem. Mas quando pega e compara com a Bíblia, coitado deles. Oh, meu Deus, dá até dó. Mas vamos lá que a gente vai chegar nesses detalhes, os critérios para usar e tudo mais, tá? Inclusive, por que foi organizado dessa forma? Por que vem Gênesis, e vem depois Êxodo, e vem Levítico, e vem Números, e vem Deuteronômio, e vem Josué, e vem Juízes, e vem Ruth, e vem 1 Samuel, 2 Samuel? Por que vem toda essa sequência? Por que vem Mateus o primeiro, se Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito? Possivelmente foi Marcos. E nem os evangelhos foram os primeiros escritos, possivelmente foram as cartas de Paulo. Por quê? Aí a gente vai, eu estou só lançando perguntas. Eu vou responder depois tudo isso, tá? Então, calma aí que a gente chega lá. Página 40, revelação. Revelação, termo revelação. Quem tem uma revelação íntima? Não é? Deus me revelou aqui agora, nada. Revelou coisa nenhuma. Não é? Revelação. O que é revelação? É a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. É, portanto, a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, verso número 10, 2 e 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Olha só que coisa linda. Vocês já ouviram aquele texto dizendo assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí quem lê esse versículo vai concluir: está vendo, irmãos? Tem coisas ainda que Deus não nos revelou, coisas que os nossos olhos não viram, nosso coração ainda não percebeu nem experimentou. Deus vai revelar algumas coisas para nós futuramente. É só ler o texto seguinte. Eu estou falando do 1 Coríntios 2 e 8, não é isso? 2 e 8. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é 2 e 8? Ou é 2 e 9? 2 e 8, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Verso 9. Mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Então, olha só. Tinha coisas de fato ocultas, mas já foram reveladas. Aí o verso 9. O 10 diz o quê? O 10 diz. Ah, o 10. Eu estou confiando em tu, Varão. Eu perguntei. Não, mas quando eu fui ler aqui, não, eu não. É o 9, né, Varão? Então é isso, ó. Então, havia de fato coisas que eram ocultas, que o olho não tinha visto e o coração não tinha percebido. Mas a Bíblia vai dizer: Deus nos revelou pelo seu Espírito. E quando a gente lê em diante, então, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, nós vamos perceber que o Espírito veio revelando. O Espírito veio nos mostrando. O Espírito veio nos dando discernimento. Pelo Espírito Santo e só pelo Espírito Santo, nós chegamos à compreensão a respeito da revelação de Deus. Nós recebemos, verso 16, nós temos a mente de Cristo, não é? Então nós recebemos a mente de Cristo. Por que houve a necessidade de recebermos a mente de Cristo? Por que houve a necessidade, o homem natural, que o texto diz aí, deve ser 13, 14, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito, que lhe parece loucura, porque elas só podem ser entendidas se o Espírito revelar para nós. E como que o Espírito revela? Pela palavra de Deus, que é a revelação. Então, essa revelação é a palavra de Deus, né? A compreensão disso, a gente vai ver, é a iluminação. Por quê? Porque a revelação foi dada aos homens que escreveram. Pedro, Tiago, João, Isaías, todo aquele povo. Eles sim receberam revelação de Deus. Eles sim. Nós não. Por quê? Porque a revelação, aqueles homens receberam e deixaram escrito. E a escrita é chamada inspiração. Entendeu a diferença? Revelação é o ato de Deus se comunicar a esses homens. Se comunicou a vontade de Deus para esses homens. Deus se revelou de muitas maneiras. Não é o que diz o Hebreus 1:1?
havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falado pelo Filho. Deus se revelou de muitas maneiras. A multiforme graça de Deus. Muitas maneiras que Deus se revelou aos homens, né? Fatos históricos, aparições, visões, falas diretas, muitas maneiras, pelos profetas. Eles falaram, eles diziam, assim diz o Senhor. Eu acredito, inclusive, que essa expressão não pode ser mais usada hoje. Assim diz o Senhor. Não é? Então, porque teria que ser uma pessoa autorizada, que Deus colocou nele a palavra dele, e ele, em nome de Deus, falando, assim diz o Senhor. Quer dizer, era o oráculo de Deus, o profeta de Deus. E não há mais profetas no sentido de transmitir a palavra de Deus que já não tenha sido escrita. Então, por isso os profetas de hoje, o que eles fazem? Somente comunicam o que está escrito. Isso é profeta hoje. Não é um profeta que diz, Deus está me revelando algo aqui. Não. Ele precisa falar aquilo que já está escrito, porque senão é uma nova revelação. Se ele falar algo que não está escrito aqui, então calma aí. Então ele é inspirado. Então Deus está falando por meio dele aquilo que já não tinha falado por meio dos outros apóstolos e profetas? Percebe, irmão? Né? Então não há essa possibilidade. Não tem como. A revelação foi fechada com o último apóstolo que morreu. João, no caso. Em Apocalipse, no caso. Aqui fechou, irmão. Então não tem revelação. A revelação é o ato de Deus comunicar a sua vontade e a sua palavra a esses homens. Isso é revelação. Esses homens não teriam como saber disso. Não é por estudo, não é por investigar a história de Israel, não é por nada disso. Se Deus não comunicasse, esses homens não saberiam nada a respeito de Deus e nem da sua vontade. Nada. Não tinha como, é impossível. Então o que é revelação? É a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. Como que o homem poderia conhecer como foi feito o universo? Como que Jó poderia conhecer ou ter informação do que estava acontecendo entre Deus e Satanás lá daquele diálogo? Como poderia? Como eles poderiam saber de tantas coisas que são reveladas na Bíblia a respeito dos seres celestiais? De quem são esses seres? Seus nomes, suas naturezas, seus ofícios e tudo mais. Como poderia? Como que nós poderíamos saber como é o céu? Como poderíamos? Se Deus não tivesse revelado tudo isso aos homens, né? Olha que processo interessante, Apocalipse. É mais ou menos essa sequência aqui, ó. Apocalipse capítulo de número 1. Verso 1. 1 e 1 de Apocalipse. Olha que coisa interessante. Esse processo que se deu ao longo da história, irmãos. Não é só em Apocalipse, não. É ao longo da história. E olha como começa o livro de Apocalipse. 1 e 1. Revelação de Jesus Cristo. Né? Quando os testemunhas de Jeová, aqui está Apocalipse para nós, né? Eles colocam no livro da revelação, não está errado, está certo. A palavra Apocalipse, no grego, quer dizer revelação. É simples. É que aqui foi mantido o termo, né, original. Mas a tradução seria, poderia estar aqui, revelação. Está certo, não está errado. E olha como começa então o capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então assim, o Pai deu a Jesus, Jesus deu aos anjos, os anjos entregaram a João, João entregou aos seus servos e chegou até nós. A revelação veio sendo entregue de mão em mão até chegar até nós. Né? E chegando até nós, o Espírito precisou nos dar o entendimento dessa palavra. Se chegasse até nós algo revelado, mas não explicado, não ia adiantar. Porque revelação é essa comunicação. Isso aqui existe, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Então, é mostrar. Deus é isso, Deus é aquilo, o ser humano é isso, o mundo é assim. Isso existe por causa do pecado lá atrás, da desobediência. Isso foi revelado. O que é revelado? É mostrado, é exposto. Né? É desnudado. Agora, entre ser mostrado, tá aqui, ó, negócio escondido, né? Aí que eu faço? Vou revelar um copo de água para vocês. Vocês nunca viram um copo de água? Vocês não sabem o que é isso. Não tem nem como saber. Está oculto aos olhos de vocês, à mente, ao entendimento de vocês. Aí eu faço o quê?
revela. Olha, você fala, nossa, um copo de água. Mas o que é um copo de água? E o que é esse líquido dentro dele? E por que ele está assim? E por que tem essa textura? Não tem sabor, né? A água é inodora, insalubre e incolor, né? As três propriedades da água. Por que isso? Nossa, por que isso aqui está me fazendo bem e matou a minha sede? Aí teria que ter a necessidade da explicação da revelação. A revelação é mostrar. A explicação é a iluminação, que aí é o Espírito Santo que traz para nós o entendimento disso aqui. E o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Só o homem espiritual pode ter o discernimento da revelação e o entendimento dela, que é a iluminação. E a inspiração diz respeito à condução desses homens nessa revelação recebida. Estou falando devagarzinho, estou tentando aqui para ver se a gente consegue. Tranquilo? Então vamos lá. Revelação, entenderam, né? É a comunicação de Deus ao homem, aquilo que o homem não teria condição de compreender, de saber, melhor dizendo, de compreender não, tira essa palavra compreender, de saber, não tinha condição. Nós não tínhamos como conhecer se existia um Deus e quem era esse Deus e como era esse Deus. E nem saber a respeito de nós mesmos. Porque, como eu disse na aula passada, a Bíblia fala de Deus e fala de nós. Sem a Bíblia, nós não saberíamos nada de Deus. A gente ia ficar viajando na maionese, né? Como diz o termo técnico teológico, né? Acadêmico. Viajando na maionese. Viajando na batatinha. Não ia saber. Ia imaginar um monte de coisa. Rapaz, acho que Deus é semelhante a esse boi aqui, ó. Faz um boizão maior, grandão. Não é o que fizeram lá no Antigo Testamento? Rapaz, acho que Deus é uma estátua aqui bem bonita, parecendo com a gente. Faz um homem assim, né? Isso aqui é Deus. São os deuses. E os gregos fizeram isso. Rapaz, eu acho que Deus é um pedaço de pau esculpido assim assado. E fizeram, chamado de Baal. Rapaz, acho que é um pedaço de pedra esculpido assim, chamado de Astarote. Acho que Deus assim, ele é grandão, é maior que a gente, mas ele deve ter assim uma cauda de peixe, um corpo mais ou menos igual ao nosso. Fizeram, chamaram de... Qual que é o nome do cidadão lá? O Deus lá, meu pai. Jesus, lá de... Hã? Não, eu estou falando bíblico lá de 1 Samuel. Rapaz, fugiu da mente agora. Mas tem lá o que caiu lá, lembra? Era esse Deus aí. A gente pega vários deuses na Bíblia e a gente vai ver que é a imaginação dos homens. Eles não tinham noção. Eles pegavam aquilo que eles observavam, imaginavam e faziam. Aí tem a mitologia grega, aí tem o Poseidon, tem... Rapaz, vocês estão assistindo como que é lá? O Aquaman, né? Nossa! Deus! Mas aí você tem, por exemplo, na mitologia grega, isso é mitologia grega, é história, né? História de quadrinho. Você tem lá aquele lá que tem o cara que tem uma flecha, o corpo é de cavalo, aqui, o tronco de homem, centauro, né? Você tem lá a Medusa, você tem lá vários deuses, né, que tem toda essa bagunça toda, né? Você tem o Minotauro, né? Então você tem todos esses deuses, são isso aqui, é a imaginação dos homens, eles imaginam isso. Então sem a revelação de Deus nós seríamos essas pessoas que só tinham essa imaginação aí. Os egípcios já imaginavam Deus para cada coisa. Exato, tinha um bocado de coisa lá, né? Então assim, a gente vê ao longo da história, a humanidade, as culturas e os povos, os índios têm lá que a gente chama de panteísmo. Para eles o fogo é Deus, o ar é Deus, a água é Deus, a rocha é Deus, a natureza é Deus. Chama de panteísmo, né? Deus é tudo e tudo é Deus. E a gente pega hoje então, nossa, as religiões aí, tem vários deuses. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 8, para os homens há muitos deuses e há muitos senhores, mas para nós é um só Deus e um só Senhor Jesus Cristo. Né? E aí a gente ainda, olha que loucura, irmãos, preste atenção. Se não fosse a revelação de Deus, ainda com a revelação de Deus, a gente é meio doido da cabeça. Porque a gente projeta em Deus a gente, nas nossas experiências, né? Quem teve um pai bonzinho vai achar que Deus... Não, Deus é rapaz, Deus não castiga não. Juiz de Deus vai ter não. Meu pai, que era meu pai, nunca me castigou, você acha que Deus? Mas eu tive um pai que militar, bruto, pensa aquele que
batia e eu perguntava por que eu estou apanhando. Eu falei, não sei porque você está apanhando, mas você sabe, não sei porque eu estou batendo, mas você sabe que está apanhando. Isso aqui fica no crédito. O dia que você aprontar já apanhou. Vai bruto, né? Sanguinário. Para Deus é assim, rapaz. Vacilou, ele vai pesar a mão, mandar o raio, mandar o devorador, a terra vai abrir a boca, vai me fulminar. Aí você vai criando e projetando. Ou então você teve experiência em outra religião, né? Então você tinha que oferecer lá um negocinho que era para acalmar o orixá. Aliás, oferecia para o orixá porque o negócio estava tão ruim, porque o orixá tinha que acalmar o Exu. E aí você tinha que fazer uma pipoquinha, né? Franguinho, mas ele gosta de vela vermelha. Isso aqui. Aí fala, rapaz, Deus é mais ou menos isso aí. Se eu fizer a campanha, se eu der o dízimo, se eu jejuar e orar, Deus vai me abençoar. Ou então tem que fazer isso aqui que é para agradar a Deus, porque Deus está meio irado comigo, está meio, né, zangado comigo. Irmãos, a gente vai projetando tudo isso aqui, é o quê? Imaginação dos homens, é a revelação bíblica? Não, não é. Então a Bíblia vai mostrando quem é Deus, o seu caráter. Quem é Deus? Ele é justo, ele é bom, ele é amor, ele é santo, né? Vai mostrando. Então, sem a revelação aqui, a gente ia fazer todas. Qual a revelação? Os crentes ainda estão nessa paranoia? Por quê? Não estuda a revelação, né? Porque não busca a iluminação. É isso, irmão. Então a revelação foi dada àqueles homens, só aqueles homens. E não é que eles eram inspirados. Desculpa. Não é que tudo que eles escreviam eram inspirados. Porque senão, de repente acorda Pedrão. Acorda Pedro lá uma certa manhã. Diz, rapaz, esqueci de falar para minha sogra um negócio. Deixa eu escrever um bilhetinho para ela aqui. Escrever um bilhetinho para a sogra. Mas manda lá, entrega lá, menino, para a sogra. Rapaz, o Pedro escreveu aqui, é inspirado. Tudo que ele escreve é inspirado. Não tudo que ele escreveu é inspirado. Agora, o que ele escreveu, Pedro, e o que foi registrado aqui, isso foi inspirado, né? Porque não era a escrita dele inspirado. Inspirados foram eles quando estavam escrevendo, entendeu? E a inspiração não é que Deus ia ditando, tipo assim, um ponto aqui, né? Um fonezinho, né? Deus ia falando, Pedrão, seguinte, escreve um negócio que eu vou te falar agora. Não é um ditado, irmãos. Deus não foi ditando, né? Mais ou menos, né? Vai recebendo, é a psicografia, né, que chama, né? Não era assim, não é psicografado, não. Inclusive, a revelação está em relatos históricos. Falas do diabo entra aqui. Por quê? Isso Deus decidiu que tinha que ser inspirado, que tinha que entrar aqui. E o que o diabo falou é verdade? Não é verdade. Mas há um propósito para deixar isso escrito aqui. Inclusive para mostrar que existe esse ser e ele é real. E a sua característica é essa e essa. Olha só, irmão, né? Quando existe, a gente chama de texto descritivo e texto normativo. Isso já é parte da hermenêutica. O que é um texto descritivo? Foi descrito um fato histórico, que a gente pega lá de Atos capítulo 16, por exemplo, o carcereiro, né? Está escrito lá, acho que é o capítulo 16 e o 30 ou o 31, me ajudem aí. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso foi um relato, irmãos. Atos deve ser 16 e 30 ou é 31, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa? 16 e 30 ou 31, não? 31. O Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Olha só, estavam descrevendo o quê? O fato. Atos Apóstolos é um livro histórico. Ele conta a história da igreja, no princípio. Né? Pelo menos aí uns 40 anos da história da igreja. Mais ou menos 40 anos ele vai contar da história da igreja. Atos Apóstolos, 28 capítulos. E é interessante que aí está descrevendo, aconteceu isso e isso, e o Lucas foi registrando. Porque o Lucas, ele é um historiador, um médico, um cara assim, instruído, né? Pesquisador. Ele diz isso no capítulo 1 e verso 1. Tanto de Lucas quanto de Atos, que os dois são dele, né? Lucas, Atos, né? E ele escreve, eu me propus pesquisar minuciosamente tudo que Jesus ensinou, não só o que ensinou, o que ele fez e tal. Então ele pesquisou.
pesquisador, um repórter, foi pesquisando, foi perguntando, foi averiguando, vendo se era aquilo mesmo, comparando, e aí ele começou a escrever a respeito de Jesus. Em Atos, ele já tem um contato pessoal com Paulo. Então ele descreve o que Paulo estava fazendo, ou o que Deus estava fazendo através de Paulo. Olha só, né? Lucas foi o chamado o médico particular de Paulo, né? Paulo precisava, porque apanhava direto, quebrava osso, era hematoma. É um negócio triste. Então, assim, é descrição. Então, esse é um texto normativo, ou seja, é uma regra, é uma norma, é uma profecia? Não. É uma descrição do fato histórico. Tá. Então, isso não pode ser aplicado a todos os crentes, em todas as épocas, em todo lugar, porque não é uma profecia e nem uma doutrina. É uma descrição histórica. Como que a gente lida com isso? Aí a gente fala em outra ocasião. Tá? Só estou mostrando para vocês, percebam, amados, que a gente precisa entender toda essa formação, a complexidade da Bíblia, para a gente, quando for lê-la, estudá-la, examiná-la, nós possamos receber a iluminação correta. Né? Senão, o que tem de gente aí falando que Deus nunca disse, pegando o texto bíblico e afirmando um monte de coisa, e aí Deus tem compromisso com a sua palavra, naquilo que Ele revelou e aquilo que o Espírito Santo ilumina, não do que eu falo, do que eu acho que Deus disse, do que eu senti de Deus. Eu sinto de Deus que é isso que está. Para mim é isso aqui que Deus. Eu penso que é isso. Não. A gente precisa descobrir, de fato, o que o autor aqui quis dizer, o que Deus revelou para esse autor. Nós vamos buscar nisso a iluminação do Espírito Santo, em oração e em estudo. Nenhum sem o outro, nem o outro sem um. Percebam, amados, né? Então, bora nós. Aqui, então, revelação, tranquilo, né? Deus comunicando ao homem aquilo que o homem não tinha condição de saber. Inspiração, 1 Pedro. Quando eu falar para vocês 1 Pedro, vocês entendem 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo número 1, verso 20 e 21. Segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso de número 20 e o 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Preste atenção, amados. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não interpreto a Bíblia do meu jeito. Eu interpreto assim. Eu interpreto assim coisa nenhuma. Não é de particular interpretação. Não é o meu achismo. Eu preciso investigar esse negócio seriamente. A gente lida com a Bíblia de uma maneira muito séria. Porque a Bíblia é o